Muita gente fala assim, eu preciso juntar mais dinheiro, preciso sobrar dinheiro. Muito fala assim, eu tenho que cortar um gasto. Não tem como ela cortar um gasto. Ela tem um salário mínimo, ganha pouco, tem 3 filhos, paga aluguel. Quase impossível. Qual que é a minha proposta? Ganhar mais. Ganhar mais. Meu patrão não quer me pagar mais. Tipo, na minha empresa lá, ninguém vai me dar um dinheiro a mais. Olha lá, como juntar uma reserva ganhando um salário mínimo, morando de aluguel e com 3 filhos? Eita. Que desafio, né? Eita, agora muito grande. Então, assim, quando eu vejo histórias como essa, e eu já peguei consultorias assim, né? Muita gente fala assim, eu preciso juntar mais dinheiro, preciso sobrar dinheiro. Muito fala assim, eu tenho que cortar um gasto. Não tem como ela cortar um gasto. Ela tem um salário mínimo, ganha pouco, tem 3 filhos, paga aluguel. Quase impossível. Qual que é a minha proposta? Ganhar mais. Sim. Aumentar a renda. Aumentar a renda. E aí envolve crenças já, né? Então, assim, nas consultorias que eu faço, eu tenho que trabalhar isso também. Por quê? Porque a pessoa fala assim, mas ganhar mais. Meu patrão não quer me pagar mais. Tipo, na minha empresa lá, ninguém vai me dar um dinheiro a mais. Então, por que não fazer algo a mais? Por que não ter uma outra atividade que possa te trazer dinheiro? E aí que entra, a pessoa fala muito sobre isso. Mas eu não tenho tempo. Essa é a polêmica. Todo mundo fala isso. Tempo é igual a prioridade. Tempo é prioridade. Então, assim, se eu tô atolado de coisa, eu quero fazer uma faculdade. Se for uma prioridade pra mim, eu vou fazer a faculdade. Eu vou arrumar tempo pra isso. O professor fala, madrugada existe pra isso. Tempo todos temos. Senão não teríamos pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, tempo não pode ser uma desculpa. Por mais que seja difícil, imagino que seja muito difícil. Talvez, não sei se ela é separada, se é uma pessoa só, se é duas. Mas tem como arrumar, sei lá, 1 hora por dia, 2 horas por dia, pra fazer alguma atividade que dê pra remunerar. Entendi. E hoje em dia, existem várias atividades. Nossa, hoje Você pode ganhar R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Não é algo impossível. Na então pandemia, é algo real. Na pandemia, vixe. Viu? Na pandemia, eu fui fazendo um monte de coisa. Eu falei, a mais de passar fome, eu não vou, se eu Foi precisar. abrindo possibilidades, né? Foi. Mas esse é legal, né, Diego? Assim, a gente ter mais de uma oportunidade, assim, mais de uma... que você disse aí? Mais um tipo de renda, mais uma fonte de renda. Isso. E mais uma opção de acordo com aquelas habilidades que você tem ou que você pode adquirir. Eu digo que isso é essencial. Essencial. Isso é extremamente importante. Por quê? Já ouviu falar naquele ditado que fala assim, você não pode depositar todos os ovos numa mesma cesta? Isso. Sim. Também é com o seu trabalho. Então, você vai viver a sua vida inteira com um único salário? Sim. Com uma única fonte de renda? E se ela acabar? Falhar, se a empresa falir? A gente viu muito embora, isso, né? Muita gente. Por exemplo... Na pandemia sofreram por causa disso. Sim, eu mesmo perdi meu emprego na pandemia, eu tive que me virar. Então, transporte escolar, vamos dar um exemplo aqui. Aí... Sofreu. Parou. Restaurantes. E o que fazer? Restaurantes. Então, se a pessoa não tem uma reserva, se ela não tem uma outra fonte de renda, nossa, foi um desastre. Tem que ter um plano B. É assim, essa reserva, já dando a dica aí. O que fazer para guardar? Onde guardar? Boa. Pensando assim, qual que é o ideal? Uma pessoa ter mais ou menos, no mínimo, 3 meses de reserva. O que seriam 3 meses de reserva? Uma pessoa ganha R$2.000 por mês, por exemplo. Ela tem que ter 6.000 guardado. Como juntar esses 6.000? Bom, aí tem que ver quanto que sobra dela por mês. Digamos que sobre 200, já é 10%. Já é um valor bacana. Onde guardar? Por exemplo, Tesouro Selic, tá rendendo hoje... Vai anotando aí, gente. Vai anotando, eu ia falar isso. Tesouro Selic é um lugar que pode guardar. Aí você fala assim, Tesouro Direto é difícil, tem que entrar em site e tal. Não é bem simples de fazer. Mas se achar difícil, por exemplo, pode usar o Nubank. O Nubank tem lá a parte lá da conta lá que você guarda o dinheiro, ele rende a mesma coisa que o Tesouro Selic. Tem um pouquinho mais de PicPay. PicPay também. Rende também mais de 100% do CDI, que rende até mais que o Nubank. E o CDB? Só que é um pouco mais perigoso, podemos dizer assim, né? Porque ele não é um banco, ele tem a segurança que um banco tem. Sim. Então, o PicPay tem uma diferencinha, mas é muito difícil dar problema. Mas pode ser o Banco Inter também, que também tem CDBs lá de liquidez diária, que você pode guardar o dinheiro e ele vai rendendo. E é tudo assim, é o que a gente conversa aqui no nosso Com Emoção. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Se você não fazer, se você quer ter novas coisas na sua vida, tem que fazer algo diferente. Boa. Né? Total. Não vai ter algo diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas. E assim, normalmente a pessoa fala assim, eu quero construir a minha reserva. Dura quanto tempo? Dura de 1 até 3 anos. O que eu vejo? Quando a pessoa está empenhada, ela fala assim, vou começar a fazer minha reserva. Então ela começa ali os 2, 3 primeiros meses colocando os 10% que ela planejou. Conforme ela vai vendo que isso vai aumentando, ela começa a colocar mais dinheiro. Então ela começa a pensar assim, se eu fizer uma renda extra,
eu vou conseguir terminar a minha reserva mais cedo. E isso é natural. Isso. Porque a pessoa, o que acontece? Ela começa a ter a rotina Uhum. de investir. É. E isso que é muito importante, sabe? Às vezes eu falo assim, eu exatamente. não invisto porque é muito caro. Nunca dá, porque nunca sobra. Porque não sobra. E aí é um outro problema. É. Você deu o gancho agora perfeito. Sim. Vai. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo assim fictício. Por exemplo, galera que é da igreja. Sim. Galera que é da igreja, como é que é a ideia de você devolver o dízimo? 10%. É você 10%. Só que quando que você devolve o dízimo? Quando sobra ou quando você Não, recebe? Primeiro. O que você faz? Primeiro você paga a Deus. Sim. Então depois, o que as pessoas fazem? Começam a gastar. Qual que Paga tem as que ser- contas. Qual que tem que ser a mentalidade? Beleza, quem é Uma cristão? ordem. Paguei a Deus, agora eu vou pagar a mim mesmo. Então, pô, é muito mais importante eu pagar a mim do que pagar as empresas. Por quê? Porque eu vou estar colocando o dinheiro pro meu futuro. Então, eu coloquei que é 10%, recebi 2.000, tirei 200 e guardei. Investi lá no PicPay, no Bank, Sim. Banco Inter. Então, eu já tirei o meu percentual e investi. O que sobrar, eu pago as contas. Ah, faltou, faz renda extra. Interessante, hein, gente? Aí entrou num ponto Porque interessante. se você deixar pra investir lá na frente, você não investe. Não vai. Aí entrou Não num ponto investe. interessante, porque a pessoa fala assim, mas o meu salário é pouco. Mas ela tira os 10%, quem é religioso, tira os Sim, 10%. Exatamente. Né? Exatamente. Mas pra ela tirar mais 10%, Se não tem como ela ajustar o orçamento pra isso, ela tem que fazer uma renda extra. então a Ela solução tem que é uma aumentar. renda extra. Tem que ir pra entrar. Exatamente, pra Até- entrar mais dinheiro. Agora Pra outra entrar mais pergunta, dinheiro. que já vai entrar nesse mesmo assunto. Que é o que acontece comigo. Aham. Eu começo a guardar o dinheiro e sempre acontece alguma coisa que eu tenho que usar aquele bendito do dinheiro. Como Mas que é faz alguma isso? coisa É emergencial? É emergencial. Então, você tá formando a sua reserva. Então, qual que é o ideal? Você ir formando ela, precisou usar? Usou, porque é pra isso, entendeu? Você usou, mas depois tem que voltar com tudo pra formar ela de novo. Então, tipo, vai ficar... Mas e se criar um ciclo também vicioso, no sentido de guardei 3 meses, aí aparece alguma coisa, eu tenho que usar os 3 meses que eu É porque eu você não guardei. ficou o tempo inteiro ainda fazendo isso, né? Tipo, um tempo muito, sei lá, 6 meses, 1 ano que guardando. Tem que demorar um pouquinho pra não ficar tão... Por exemplo, Pra não hoje o que sentir o brasileiro tanto. faz? É. Qual que é a reserva de emergência do brasileiro? É o cheque especial. Então, eu Meu tenho lá Deus. dinheiro lá, o Banco Itaú, o Banco Santander colocou pra mim que eu tenho R$1.000 de limite. A galera usa isso como uma extensão do salário. Então, isso acaba sendo uma reserva e paga um juros altíssimo, né? Sim. Por isso que a gente tem vários endividados hoje. Coitados. E quantos jovens, quando eu comecei a trabalhar e tinha lá o valor cheque especial, nem sabia, achava que tinha dinheiro. Eu achava que era meu. Com 19 anos, eu Gente, sujei isso é meu muito nome por causa importante, disso. A gente não sabe, Muita sabe? gente, Ó, muita comecei gente. a trabalhar- E o banco faz de um jeito Não, pra que você sim. ache que é seu. Isso! O banco é assim, eu costumo dizer que eles são Não, eu sujei meu nome com pilantras, né? 19 Eles anos por causa sacaneiam disso que eu não muita sabia. Eu usando. usando. E o dinheiro aqui, né? Te usaram, o banco é legal, né? Aí um belo dia lá, minha conta negativa e cobrando, o banco me cobrando. Aí eu, gente, e meu nome. E chegou a carta do Serasa. Aí já era, né? Aí lá vai eu pra poder pagar toda aquela dívida. Não, olha que interessante. Se a gente guardar R$1 por dia, no final do ano vai ter 365. Ou mais, porque se você estiver investindo, ele vai render. Vai render. Exatamente. Ele Então, vai render. gente, crianças, A adolescentes, galera fala pra mim assim, tem que ter cofre. perfeito. A galera que for mais nova tem que começar a investir.